E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre investimento. Então, toda vez que eu abro meu Instagram, eu vejo um monte de curso de valuation, de análise de ações. E vejo também muitos amigos que estão migrando da renda fixa para o mercado de ações. Tem quase 1 milhão de novos investidores em ações em pouco tempo, em pouco mais de um ano. Então, o que é que acontece? Muita gente está indo para o mercado de ações, mas não sabe muito bem como entrar nesse mercado, como analisar, e naturalmente vão fazer cursos e tal. O que é que a gente tem no mercado de ações? A gente tem duas escolas. Uma é a análise gráfica, analisa o gráfico da ação para ver se está na hora de entrar, de sair, tá? Chamada também de análise técnica, e a outra analisa a empresa, os fundamentos, é a análise fundamentalista. A análise gráfica é como se fosse uma medicina chinesa, uma coisa bem alternativa, sem comprovação científica. Dificilmente alguém tem condições de prever o futuro no curto prazo, é muito complicado. E o pessoal diz que se você estudar vai conseguir e tal, mas no mundo inteiro estudos mostram que 99% das pessoas não conseguem êxito, acabam perdendo dinheiro, tá? O pessoal compara muito os grafistas, que é quem faz esse tipo de análise, com os alquimistas, que eram os caras que tentavam fazer o elixir da vida, fazer ouro, tinham ciência e tal, eram relativamente cultos, acho que é diferente um pouco dos grafistas, e achavam que podiam fazer isso. Tá? Então descartem a possibilidade de ganhar dinheiro no curto prazo, por mais convincente que os vídeos sejam. O mercado é super aleatório, vários matemáticos já estudaram isso, o pessoal que estuda a teoria dos fractais, enfim, é muito complicado, ainda mais só com uma variável, só com o preço ou com o volume daquela ação. Tá? Se tivesse correlação, quem usa muitos números, um potencial muito grande de computação, de análise de correlação no curto prazo, talvez tenha algum tipo de possibilidade, tá? Então descartem aí fazer cursos de análise gráfica. Vamos para o que o pessoal está fazendo, que é a análise fundamentalista. É você pegar os múltiplos das empresas, o preço-lucro, que é um índice, a consistência do crescimento do lucro, enfim, o preço sobre o valor patrimonial e avaliar se aquela empresa tem potencial ou não para crescer e assim você vai comprar a ação e ganhar no futuro. O que a gente chama de value investing. Essa técnica foi desenvolvida há 100 anos atrás, tá? E até hoje ela é amplamente utilizada. Quem assim disseminou a técnica foi Graham, através do livro O Investidor Inteligente. Ele é o mentor de Warren Buffett, que é um dos maiores, é o maior investidor do mundo e um dos homens mais ricos do mundo. Então, essa técnica consiste em você procurar empresas com bons fundamentos para fazer os seus investimentos. O que é que acontece? Essa técnica é muito difundida. Então, quem fez lá atrás, há 100 anos atrás, 80, 70, ganhou dinheiro. Estudos no mundo inteiro mostram que essa técnica não traz nenhuma vantagem nos dias atuais. Um dos estudos clássicos foi feito por Graham e French. Por Fama e French. Fama é um cara que ganhou o prêmio Nobel. Então eles publicaram um estudo em 92 mostrando que selecionaram as empresas, assim, acho que usaram um horizonte de 10 anos e viram se aquelas empresas nos 10 anos anteriores tinham bons fundamentos. E não tinham. Alguns estudos mostram até o contrário, que as empresas com piores fundamentos são as que mais crescem. Então tem de tudo, tem estudo que corrobora com a teoria, tem contra e tem neutro, tá? Então, assim, o que eu poderia dizer para vocês? Que mesmo que eventualmente investir em empresas de bons fundamentos trouxesse alguma vantagem, essa vantagem é mínima em relação ao índice, que é o geral. Então, você gastar seu tempo, fazer curso, aprender a analisar a empresa, principalmente para quem não é da área e quem não tem tempo sobrando, vou dar um exemplo, médicos que eu vejo fazer isso, é inócuo, tá? Imagina assim, que saísse um estudo que mulheres caixas de supermercado de cabelo preto processassem mais rápido as
compras que você está fazendo lá. Quando você estivesse na fila do supermercado e todas as filas fossem iguais, você ia na mulher de cabelo preto, porque estudos mostram que elas são mais rápidas. O que aconteceria? Teoricamente, a fila dela ficaria maior. Todo mundo com acesso à internet, informação, disseminação, iria na fila dela. E, teoricamente, você poderia até gastar mais tempo, mesmo que ela fosse mais rápida, na fila dela do que numa fila normal. É o que acontece. Quando todo mundo usa Value Investing, todo mundo vai comprar aquelas mesmas empresas, o preço daquelas empresas vai subir, vai inflar, e o potencial de ganhos dela vai diminuir. Então, alguns estudos mostram justamente o contrário, mostram que quem investiu num determinado horizonte, em um determinado país, nesse tipo de empresa, acabou perdendo. Tá? Não é perder dinheiro, mas é perder do índice de mercado, do Ibovespa, do SP500, depende do país. Então tem uma outra teoria, ganhadora do Prêmio Nobel, que é de Markowitz, Harry Markowitz. Esse cara revolucionou as finanças. Ele trabalhou o risco da carteira. E essa é a variável que a gente tem que estudar. Tá? Como assim? Eu não ganho escolhendo as ações, mas eu ganho escolhendo o índice. Quanto mais ações tiver numa carteira, menor vai ser o risco geral. Um vai compensar o outro, a grosso modo. Então, a correlação é o principal critério para escolher ações. Quando eu vou escolher um novo ativo para minha carteira, eu vou procurar um ativo, se eu tenho 3 em vista, que tenha a correlação mais baixa possível com os meus investimentos. Por quê? Porque ele vai tornar os meus investimentos mais seguros. Isso se chama otimização do portfólio. A gente usa como critério correlação, a teoria de Markowitz e um modelo chamado CAPM. Então, hoje, nos Estados Unidos, o estado da arte, apesar de ser uma teoria antiga dos investimentos, são robôs que fazem a otimização do portfólio. Eles mensuram ali teu risco, sugerem troca de ativos e, se você for investir regularmente, como a maior parte dos investidores, todo mês sugere um investimento que tenha uma correlação baixa com sua carteira, de forma que você não perca tanto. O mercado ele sobe muito e o mercado ele tem também grandes quedas. Se você eliminar essas grandes quedas do seu portfólio, o céu é o limite. No longo prazo você vai ganhar bastante. Então a ideia sempre é arriscar menos. Claro que um portfólio de Value Invest, com uma boa análise, ele também diminui o risco. Mas é um tempo gasto assim, desnecessário. O que é que eu sugiro sempre? Sugiro investir no índice. E existem investimentos próprios para isso. São os ETFs, ou ETF, como o pessoal chama. Tá? Fundos índice, como o BOVA11 aqui no Brasil, que replica o índice Bovespa. O DIVO11, que replica as empresas de dividendos. Small 11, que é de empresas pequenas, Small Caps. Tem um bem antigo chamado PIBB11, que ele replica o IBRX, que são as 100 empresas mais líquidas da Bolsa. Se você quiser investir em empresas do exterior, é facílimo. Você aposta no IVVB11, que são as empresas do SP500. E aí você também tem uma correlação negativa com a Bolsa brasileira, muitas vezes, por causa do dólar e tal. É uma boa forma de segurar o portfólio. Então esqueçam o meu conselho. Analisar empresas, analisar ações e procurem entender mais sobre otimização do portfólio. Se quiser realmente ganhar do mercado, estude bastante estatística, econometria, tente achar alguma variável, é muito difícil, mas que dê alguma vantagem em algum ativo específico. Então tem fóruns para isso, o pessoal usa hoje ciência de dados, usa R, usa Python, enfim, mas fazendo análise gráfica e análise fundamentalista e com esses cursos aí, com esse tipo de análise mais simples, você nunca vai ganhar do índice. Então, se não quer gastar tempo, coloca o dinheiro no índice e faz a otimização do portfólio. Eu costumo fazer isso com o meu portfólio, dos meus amigos, boto lá, faço uma planilha, calculo correlação e eu digo a vocês, assim, eu tenho tudo registrado que vale muito a pena fazer isso, muito mais do que o outro. Eu estudo mercado financeiro há 20 anos, tá bom? Então, se puder confiar um pouquinho em mim, estude aí, veja na internet que você vai ver como eu tenho razão. Tá bom, gente? Até a próxima.